São Paulo, uma cidade pulsante e cheia de histórias, foi palco de um amor que desafiou o tempo e as circunstâncias. Há muitos anos, em meio à efervescência da juventude, Elisa, uma garota de apenas 15 anos, ingênua e com um coração repleto de sonhos, cruzou o caminho de Eduardo. Ele era um jovem apaixonado, com um futuro incerto, mas com um brilho nos olhos, que prometia um universo de possibilidades. O primeiro encontro foi como um raio, uma faísca que acendeu um fogo avassalador em ambos. Um amor à primeira vista, daqueles que só se vêem em filmes, começou a florescer nas ruas movimentadas da metrópole. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e o romance entre Elisa e Eduardo se aprofundava a cada sorriso trocado, a cada toque singelo. Caminhadas de mãos dadas pelos parques, tardes de risos em cafés simples e longas conversas sob o céu estrelado de São Paulo construíram um alicerce sólido para o que parecia ser um amor eterno. Eles eram inseparáveis, vivendo cada momento como se não houvesse amanhã, mergulhados na intensidade da primeira paixão. Os olhares cúmplices e os segredos sussurrados reforçavam a conexão profunda que os unia. No entanto, a felicidade dos jovens pombinhos estava prestes a ser testada. Eduardo, com a coragem de um apaixonado, decidiu pedir a mão de Elisa a seu pai. O pai de Elisa era um policial, um homem rígido, protetor e, acima de tudo, desconfiado. A notícia da intenção de Eduardo foi recebida com relutância. Após muita insistência e promessas, o pai de Elisa, com um olhar penetrante, concedeu uma permissão temporária, quase como um aviso. Mas a calmaria durou pouco. Em um dia fatídico, o pai de Elisa confrontou Eduardo. Ameaças veladas e diretas pairaram no ar. Ele deixou claro que, se Eduardo não sumisse da vida de sua filha, uma armadilha seria montada e o jovem pagaria um preço alto. Eduardo, com o coração em pedaços, viu-se diante de uma escolha impossível. Proteger Elisa significava abrir mão dela. A decisão dolorosa de partir, sem explicações, foi a única saída que encontrou para salvá-la de um sofrimento ainda maior. Elisa foi deixada para trás, confusa, com o coração partido e sem entender a razão de seu grande amor ter desaparecido sem deixar rastros. A dor da perda era insuportável, mas a falta de uma explicação tornava tudo ainda mais cruel. Pouco tempo depois, o destino, ou talvez a crueldade das coincidências, pregou uma peça ainda maior. Elisa, ainda em luto pelo sumiço de Eduardo, viu-o com outra garota. A cena foi um golpe final. Em sua mente, aquilo só podia significar uma coisa: traição. A imagem de Eduardo com outra mulher confirmava seus piores medos e dava uma razão para o seu desaparecimento. A dor da traição foi um catalisador para Elisa. Ela decidiu que era hora de seguir em frente, de enterrar o passado e de reconstruir sua vida. Elisa conheceu outro homem, alguém que não se intimidava com a figura imponente de seu pai. Casou-se, formou uma família e, com o tempo, a ferida de Eduardo cicatrizou, embora a memória daquele primeiro amor nunca a abandonasse completamente. Eduardo, por sua vez, também se casou e teve filhos. No entanto, o casamento não trouxe a felicidade que ele tanto almejava. A sombra de Elisa, do amor proibido e da escolha que o separou dela, pairava sobre seus dias. Apesar das vidas separadas e dos caminhos distintos, a sombra do primeiro amor permaneceu, pontuada por notícias esporádicas de amigos em comum que, de vez em quando, traziam um lampejo do passado. A vida os levou por estradas diferentes, mas o destino, por vezes caprichoso, ainda guardava uma surpresa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. São Paulo, a cidade que testemunhou o início de um amor tão intenso, também seria palco das provações que moldariam Elisa e Eduardo.
A vida, em sua imprevisível jornada, não tardou a apresentar seus desafios mais árduos para Elisa. A tragédia, com sua sombra implacável, abateu-se sobre ela quando seu marido, o homem que a ajudara a reconstruir a vida, faleceu em um acidente inesperado. De repente, Elisa se viu viúva, com o coração partido e a responsabilidade de criar seus filhos sozinha. A dor era avassaladora, mas a força que residia em seu interior, uma força forjada nas adversidades do passado, emergiu para sustentá-la. Ela se agarrou aos filhos, transformando a dor em combustível para recomeçar, focando em proporcionar a eles um futuro seguro e feliz. Cada dia era uma batalha, mas Elisa, com a resiliência de uma guerreira, superava cada obstáculo, provando a si mesma e ao mundo que era capaz de enfrentar qualquer coisa. Enquanto isso, em uma realidade paralela, Eduardo também enfrentava suas próprias tormentas. Seu casamento, que nunca havia alcançado a plenitude do amor que um dia sonhara, desmoronava sob o peso da infelicidade. A descoberta de uma traição por parte de sua esposa foi o golpe final. A verdade, amarga e dolorosa, revelou a fragilidade de um relacionamento construído sobre bases instáveis. Com o coração pesado, mas determinado a buscar a paz, Eduardo tomou a dolorosa decisão de se divorciar, buscando um novo começo. Uma chance de reconstruir sua própria felicidade, longe das mágoas e desilusões do passado. Ele precisava se libertar das amarras que o prendiam a uma vida sem paixão, ansiando por um recomeço. Foi então que o destino, com sua ironia peculiar, teceu uma teia que os traria de volta. A notícia do falecimento de um amigo em comum, um elo do passado que os conectava, ressoou em seus corações. Ambos, marcados pelas cicatrizes da vida, compareceram ao velório, mal sabendo que aquele seria o cenário de um reencontro que desafiaria o tempo. Em meio à atmosfera de luto e despedida, seus olhares se cruzaram. 30 anos haviam se passado, mas o reconhecimento foi mútuo, instantâneo. Em seus olhos, o tempo parecia ter parado, e as memórias de um amor, há muito adormecido, começaram a despertar. Houve uma hesitação inicial, uma mistura de surpresa e emoção. Então, com um passo hesitante, Eduardo se aproximou. A conversa começou de forma tímida, com a troca de informações sobre suas vidas. Elisa revelou-se viúva, Eduardo, divorciado. As palavras fluíam com uma familiaridade estranha, como se o tempo não tivesse passado. Em meio à tristeza do velório, uma centelha de esperança reacendia. Eduardo, sentindo a conexão ressurgir, pediu o telefone de Elisa, um gesto que parecia pequeno, mas carregava o peso de um passado e a promessa de um futuro. As primeiras conversas ao telefone foram cautelosas, mas cheias de uma curiosidade crescente. A familiaridade de suas vozes, as risadas que se misturavam com as lembranças, tudo contribuía para reacender uma chama que se acreditava extinta. Eduardo então fez um convite. Um café, um encontro na mesma cidade que testemunhara o início de tudo. Elisa aceitou, seu coração batendo mais forte a cada minuto que se aproximava do encontro. No café, em um ambiente que outrora fora palco de seus encontros apaixonados, Eduardo finalmente reuniu coragem para revelar a verdade. Com a voz embargada pela emoção e pelo arrependimento, ele contou sobre as ameaças do pai de Elisa, sobre a armadilha que seria montada, sobre a decisão dolorosa de partir para protegê-la. A surpresa e o choque tomaram conta de Elisa. As peças do passado, quebra-cabeças que a atormentaram por décadas, finalmente se encaixaram. O mal-entendido, a traição que a fizera seguir em frente, tudo se desfez em um instante. A verdade, embora tardia, libertou-a de um fardo invisível, mas também trouxe a dor do tempo perdido, dos anos que poderiam ter sido vividos juntos. Uma mistura agridoce de alívio e tristeza invadiu seu coração.
Será que esse reencontro, tão inesperado e tardio, poderia reacender uma chama que se acreditava extinta? O destino havia jogado suas cartas, e agora Elisa e Eduardo estavam diante de uma nova encruzilhada. A verdade, como um rio represado que finalmente encontra seu curso, fluiu entre Elisa e Eduardo, lavando décadas de mal-entendidos e dores silenciosas. Ali, na mesma cidade que um dia testemunhara o florescer de seu amor juvenil e sua subsequente e abrupta interrupção, eles se depararam com a possibilidade de uma segunda chance. Não eram mais os jovens ingênuos de 15 anos, mas adultos marcados pelas cicatrizes da vida, enriquecidos pela sabedoria que só a experiência pode conceder. Decidiram, então, com uma mistura de apreensão e esperança, dar uma nova oportunidade àquele sentimento que, em algum canto de seus corações, nunca se apagara completamente. Os primeiros encontros foram um delicado balé de redescoberta. Cada conversa era um mergulho nas profundezas de suas almas, revelando não apenas quem se tornaram, mas também as essências que permaneceram intactas. Falavam sobre o tempo perdido, sobre os arrependimentos que carregaram em silêncio e as lições duramente aprendidas. A beleza de se apaixonar novamente, agora com a maturidade e a compreensão que a juventude não permitia, era algo raro e precioso. Não havia mais a impetuosidade da primeira paixão, mas sim a certeza de um afeto construído sobre respeito e uma profunda empatia pelas jornadas um do outro. Eles se permitiram viver o presente, honrando o passado e construindo um futuro juntos. A aceitação dos filhos de ambos, que viram a felicidade genuína florescer em seus pais, foi um passo crucial. Lentamente, uma nova família começou a se formar, tecida com fios de diferentes passados e unida pela promessa de um presente e futuro compartilhados. Não foi um caminho sem desafios, mas a cumplicidade e a comunicação aberta, tão ausentes em suas vidas anteriores, tornaram-se os pilares de sua união. Os dias se transformaram em meses, e os meses em anos, e a vida de Elisa e Eduardo se encheu de uma felicidade serena e profunda. Uma montagem de momentos de pura alegria e cumplicidade poderia ser vista. Caminhadas de mãos dadas pelos parques de São Paulo, jantares em família onde as risadas ecoavam, viagens que antes pareciam sonhos distantes, agora vividas lado a lado. A força de seu amor, que resistiu ao tempo, às adversidades e aos mal-entendidos, era uma prova de que o verdadeiro afeto pode florescer em qualquer fase da vida, superando as feridas mais antigas. A comunicação, a verdade e o perdão haviam se tornado os remédios que curaram suas almas. Elisa e Eduardo haviam reencontrado a felicidade, não uma felicidade ingênua, mas uma felicidade consciente, forjada na resiliência e na esperança. A jornada de Elisa e Eduardo é um testemunho vívido de que a vida, por mais que nos desvie do caminho, sempre pode nos trazer de volta para onde deveríamos estar. É uma história de resiliência e a mais pura esperança, lembrando-nos que nunca é tarde para o amor chegar, para perdoar as mágoas do passado e, acima de tudo, para recomeçar. A vida, em sua complexidade e beleza, está sempre repleta de surpresas, e o destino, por vezes, nos reserva reencontros inesperados que reescrevem nossa própria história. Que a história de Elisa e Eduardo sirva de inspiração para todos nós, um lembrete gentil de que o amor, em suas infinitas formas e manifestações, sempre encontra um caminho de volta. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas inspiradoras como esta. E você, já teve um amor inesquecível que o tempo tentou apagar, mas que o destino se encarregou de reacender? Deixe seu comentário abaixo.